Continuando nossos tumultuado de assuntos. Vamos lá, vou ir mais rápido aqui que minha câmera tá descarregando. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo dessa forma aqui. Porque. Ah, não vou falar não. Enfim, mudando um pouco de assunto. Eu não quero que isso aqui seja só uma palestrinha de fofoca, pegando os conteúdinhos e falando e tal. Eu peguei um dado aqui muito interessante sobre a desigualdade no Brasil, onde a desigualdade do Brasil, 63% da riqueza está nas mãos de 1% da população. Ah, e eu anotei mais algumas paradas aqui. Segundo o documento, posso deixar a pesquisa, o estudo aqui na descrição. Segundo esse documento, 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. E dentro desses assuntos de desigualdade, de estudo e tal, separei aqui algumas paradas pra gente conversar. E o comentário de quem fez essa matéria sobre como não existe não existe uma democracia, não existe uma democracia, existe uma plutocracia, que é tipo assim, como é que era? Se eu não me engano, era uma parada de o poder na mão de uma elite pequena ou de uma pequena parte da população, sabe? E assim, se a gente for pesquisar, enfim, eu achei essa matéria, li ela e tal, pesquisei a pessoa que, eu não sei se foi a pessoa quem fez o estudo ou se foi a pessoa que publicou, enfim. Eu fui pesquisar a pessoa, pesquisei pelo Brasil Paralelo também, porque eu percebi, pessoal, eu não sei se eu sou o único que repara em algumas coisas ou se eu só tô louco demais, porque eu fui olhar isso e a pessoa que está por detrás, as pessoas que estão por detrás disso, tem um certo vínculo com o governo atual de esquerda. E daí eu queria um contraponto. Não querendo dizer que o Brasil Paralelo, porque eu não pesquisei a fundo se eles são de direita, mas eu percebi em alguns conteúdos que eu vi deles que eles são assim completamente diferentes do que é normalmente vinculado, é normalmente dito sobre várias coisas do Brasil, sobre os presidentes, sobre a política, sobre a história do Brasil. Eles falam umas paradas muito diferentes. E eu queria saber o contraponto deles. Eu fui lá pesquisar, enfim, nossa, eu li muita coisa. Muita coisa. E cara, cheguei à conclusão que de fato o Brasil é desigual. E muitas vezes a desigualdade ela é melhor do que a igualdade. Você gostaria de viver em uma desigualdade onde você tem a chance de ser rico ou de ter uma vida melhor, ou numa igualdade onde todo mundo é pobre, sabe? Nenhum das paradas que eu estudei estava falando justamente sobre isso, sobre como a desigualdade ela não necessariamente é ruim e a desigualdade de fato existe. Enfim. E por que eu cheguei a essa conclusão de que existe. Eu não cheguei à conclusão, existem lados, e o lado dessa pesquisa, lá no final, fala que ah, é, e grande parte das pessoas que está com essa riqueza, essa grande parte da riqueza, essa pequena parte que possui essa grande parte de riqueza do Brasil, são homens héteros brancos, sabe? Tipo assim, sei lá, pra mim quando a pessoa já vem com o discurso dessa forma, parece que ela já, sei lá, até às vezes até meio bitoladinho, não sei. Não bitoladinho, até peço perdão, talvez pela forma que eu coloquei, mas é, às vezes vira um argumento tão qualquer coisa, sabe? Tipo assim, cadê os argumentos? Homens héteros brancos. Tipo assim, só por isso você tá errado, sabe? Eu acho isso muito estranho. Mas enfim, voltando ao Brasil Paralelo, é, cara, eu coloquei muita coisa aqui, eu não vou falar sobre tudo isso nem na pau. Mas enfim, o Brasil, ele é o 17º país mais desigual entre o grupo dos países do G20, que é tipo uma organização que de ajuda financeira ou de questões para ajudar a população mais carente, enfim, eles fazem doação, um monte de parada. Um dia a gente fala mais sobre isso.
Você pode pesquisar também tudo isso que eu tô falando, tá bom? É. Enfim, dentro desses países, o Brasil é o 17º. E existe ah, um índice, que é o índice de Gini, que vai, tipo assim, de 0 a 1, onde quanto mais perto de 0, menos desigual, quanto mais perto de 1, mais desigual. E o Brasil tem, esses dados é de 2022, se eu não me engano. Não achei é, mais atuais esses dados, mas de que o Brasil era, tipo assim, com esses dados, esse índice Gini, 0,489 desigual, tá ligado? Só pra te dar uma escala, que muitas vezes a gente fala, o Brasil é desigual, muito desigual, ou mais desigual, sem saber onde de fato nós estamos. E o Brasil é o 17º desses países. E eu não lembro onde que tava, acho que era o Canadá, que era 14º. E cara, as diferenças assim em questão desse índice não eram tão grandes, sabe? E era um número bem baixo, 14º, acho que era o Canadá. Eu posso estar falando besteira aqui. E não fazia tanta, assim, questão desses números. A gente olha um pequeno número aqui, e desse pequeno número que eu vi, não fazia tanta diferença. E o Canadá, ele é muito elogiado pelas pessoas. É só como às vezes a gente piora a nossa própria situação, sabe? A gente vê o Brasil é desigual, a gente perpetua isso sem saber onde de fato nós estamos e como é o quanto desigual nós somos e o quanto desiguais os outros países são. Enfim. Ah, e aí, pesquisando sobre desigualdade no Brasil e tal, é, dentro de uma pesquisa ali do Brasil Paralelo, eles vão lá tentar encontrar a causa dessa desigualdade. E assim, resumindo, foi uma grande aula de história, eu adoro história, eu gosto muito e gostei de ler essas paradas. Mas resumindo, lembra naquele negócio quando os portugueses dividiram as terras, acho que é proletariado, umas paradas assim, né? Distribuição de grande parte de terra para poucos. É, lá, porque lá eles concentraram grande parte das terras nas mãos de poucas pessoas. E cara, terras é a mesma coisa que dinheiro, principalmente naquela época onde tudo que eles tinham, usavam, comiam, vinham primeiramente diretamente da terra. As plantações, enfim, criação, era tudo terra, 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 terra. Então quem tinha mais terra tinha mais recursos para trabalhar. Essa é a verdade. E, pô, vai se passando de geração, vai ficando para filho, vai ficando para neto, que vai ficar pra família, e isso se perdura por longos anos. Então, até hoje você tem ali grandes famílias com grandes quantidades de terras que vêm dessa época, tá ligado? Isso é um fato. Juntando a isso, enfim, uma pequena parte donos, proprietários de uma grande parte de terra e uma grande parte de pessoas descendentes de pessoas que não tinham nada. Enfim, aí junta essas pessoas que não tinham nada, que fazia parte da classe baixa ou os pobres do país naquela época, com os descendentes dos escravos. O que aconteceu? Uma escravidão, um período triste, desastre social, enfim. Vai juntando esses resquícios, essas pessoas que sobreviveram, descendentes dessas pessoas, que vão se juntando, e você cria uma sociedade desigual, onde muitos têm nada, ou quase nada, e poucos têm poucos. E a desigualdade ela é uma realidade, por causa desses fatos históricos, tá ligado? Teve uma época também que o Brasil parece ser feito muita propaganda aos europeus sobre como trabalhar no Brasil era bom, aqui era uma grande oportunidade para se vir trabalhar. E quando chegaram aqui, se depararam com muitas pessoas passando dificuldades, necessidade, desigualdade. E eles não vieram para ter uma boa realidade, eles vieram para fazer parte dessa estatística de grande desigualdade do Brasil. Uhum. Hum. E lendo sobre desigualdade, o meu problema é esse: eu pego um assunto e eu vou entrando em várias camadas e mais fundo e tal, e simplesmente não dá tempo pra mim falar tudo aqui. A minha câmera tá descarregando, daqui a pouco ela apaga. Deixa eu ver se tá, pelo menos o áudio tá pegando aqui. Não sei nem o que eu faço se a câmera descarregar, mas enfim. Uhum, tá.
Tá, enfim. Outra questão que acabei entrando era sobre se, com esse passar dos anos e vivendo essas desigualdades que existe no Brasil, o Brasil desenvolveu uma cultura de acreditar que o Estado, 96%, isso saiu numa pesquisa, 96% das pessoas acreditam que é papel do Estado resolver essas desigualdades. Só que existem vários tipos de opiniões diferentes em relação a isso também. Uh, Algumas acreditam que o Estado é o total responsável por isso e outras pessoas não, tá? E, e para alguns que acreditam que o Estado não é o total responsável por isso, é justamente porque o Estado ele tende a tomar suas decisões vinculados, atrelados a grandes empresas. Você tem muitos exemplos disso na nossa política, né? Talvez a mais famosa da Petrobras, né? Enfim, que era privada e tal, contrato com o governo, e aconteceu tudo o que aconteceu, corrupção e tal. E sem contar que quando tomam decisões com essas empresas, todas as decisões políticas relacionadas a dinheiro, a investimento, enfim, juros, essas paradas, acabam influenciando negativamente o pequeno empresário, sabe? Só que eu só tô colocando algumas coisas que eu estudei pra gente ir discutindo aqui nos comentários, se você quiser. De forma educada, por favor. E esse pensamento talvez seja o que mais atrase a evolução ou a diminuição da desigualdade no Brasil. Agora, outras pessoas, o único nome que eu vou lembrar agora era um pesquisador, tá? É um deputado lá de Brasília que falou sobre isso. Vou deixar todas essas paradas que eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição para você estudar. Uma pessoa que defende que o governo, uma pessoa famosa que defende que o governo ele tem que cuidar de tudo isso e não tem ninguém melhor do que ele para fazer isso, é o Ciro Gomes. E se eu não me engano, ele tem até um livro onde ele fala defendendo seu ponto sobre isso. Eu vou achar o outro livro, o contraponto do Ciro Gomes sobre isso. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Por que o Brasil é um país atrasado? Professor de Ciência Política e deputado Luiz Felipe Orleans. Ó, ele defende que essa crença no Estado como resolvedor dos problemas é uma das principais causas de atraso da economia brasileira. Quando o Estado interfere na economia, ele acaba dando vantagens para o grande empresário e atrapalhando o pequeno, com impostos abusivos. E aqui eu coloquei o Ciro Gomes que defende o contrário. Luva de pedreiro.